amigos, tudo bem? Estamos aqui no Facebook, no Orkut, no MSN e no site do Instituto de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, Núcleo de Educação Continuada do Centro de Atendimento Educacional Especializado, para fazer chegar até vocês, através desse áudio, a nossa aula sobre creatina e ureia. É bom desde já deixar bem claro a vocês, atenção, não confundir creatinina com creatina. São nomes parecidos, mas as substâncias são diferentes. Se você procura alguma informação sobre o suplemento alimentar creatina, então você pode procurar na internet suplementos de creatina, que são duas coisas distintas, ok? Me dirijo aqui aos alunos dos cursos de auxiliar de laboratório, tanto a turma da Parangaba em Fortaleza, lá no alternativo terças e quintas-feiras, bem como os alunos do curso do buzeiro.com, do nosso site do CAE Inespec, aqui do Face, enfim, de todas as redes virtuais, ok? Então vamos começar dizendo para vocês que creatinina e ureia são duas substâncias presentes no sangue que costumam ser dosadas quando se pretende fazer uma avaliação da função dos rins. Nesta aula áudio, tá? Nós vamos tentar explicar o porquê que você, auxiliar de laboratório, estando no laboratório, é orientado pelo bioquímico para dar-lhe o auxílio necessário para atender a recomendação do médico que solicita esses exames para as análises das funções dos rins, ok? Então, já fizemos a diferença, né? Já alertamos a diferença, então vamos começar com uma pergunta aqui da Andréia, lá de Manaus. Andréia diz, o que é creatinina? Olha, Andréia, nossos músculos precisam de energia para exercer suas funções. O combustível que gera esta energia é uma proteína chamada creatina fosfato, que é produzida a partir das proteínas da nossa alimentação. A creatina fosfato é sintetizada no fígado e posteriormente armazenada nos músculos. A nossa musculatura está permanentemente em atividade, mesmo quando estamos em repouso. Isto significa que estamos o tempo inteiro consumindo creatina fosfato. A creatinina é uma espécie de lixo metabólico, resultante deste consumo constante. Após a sua geração, a creatinina é lançada na corrente sanguínea, sendo então eliminada do organismo humano, do corpo, pelos rins. Resumindo este ciclo, até porque quero aqui aproveitar e dizer que nós tivemos um leve mal-estar com os alunos que consideraram as nossas aulas com um nível elevado. Mas meus ilustres colegas, meus amigos, alunos, entendam, vossas excelências estão estudando ciências e como tal vão ser auxiliares do bioquímico, auxiliar de alguém que tem capacidade intelectual. Então, não baixem a sua estima. Você não é mais, nem é menos em relação ao bioquímico, nem é mais, nem é menos em relação ao professor César. Então vamos tentar interagir. Porque se você não estuda, você não produz. E se você não produz, você não pode auxiliar a quem tem competência. Amém, irmãs? Ok. Então, resumindo este ciclo, nós podemos dizer que proteínas ingeridas na dieta faz a produção de creatina fosfato pelo fígado. E essa substância é consumida. Há então o consumo da creatina fosfato pelos músculos para a geração de energia. Produção de creatina termina na eliminação da creatina pelos rins. Diariamente, cerca de 2% de toda creatina fosfato armazenada em nosso corpo, ela é convertida em creatinina.
Então, atenção, diariamente cerca de 2% de toda creatina fosfato armazenada em nosso corpo é convertida em creatinina pelo metabolismo dos músculos. É essa creatinina resultante que o médico solicita que seja dosada nas análises do sangue humano. Tudo bem até aqui? Então, vem uma outra pergunta do Carlos Alberto, lá de São Paulo. Ah, professor, mas por que a creatinina serve para avaliar a função dos rins? Xiii, me pegou. Vamos tentar resolver. Vamos tentar definir, né? A creatinina, ela é uma substância inócua no sangue, sendo produzida e eliminada de forma constante pelo organismo. Se o paciente mantém sua massa muscular mais ou menos estável, mas apresenta um aumento dos níveis de creatinina sanguínea, isso é uma fonte sinal de que o seu processo de eliminação do corpo está comprometido. Ou seja, os rins estão com algum problema para excretá-la. Por isso, a creatinina serve para avaliar a função dos rins. Se os rins não estão conseguindo eliminar a creatinina produzida diariamente pelos músculos, eles provavelmente também estarão tendo problemas para eliminar diversas outras substâncias do nosso metabolismo, incluindo as toxinas. Portanto, um aumento da concentração de creatinina no sangue poderá ser um sinal de insuficiência renal. Ok? Vem agora uma outra pergunta aqui da Madalena de São Paulo. Madalena diz: professor, sou aluna do curso de laboratório do buzeiro.com. Não sou sua aluna. Vi seu curso numa outra área, autismo. E agora vejo o senhor aqui no site, no curso de laboratório. Bom dia. Se ela mandou... estou abrindo agora, ela mandou... bom dia. Bom dia, e desejo fazer uma pergunta. Qual a importância da dosagem da creatinina? Interessante. Eu até vou aproveitar esses 3 tópicos e vou puxar na coordenação do curso de auxiliar de laboratório, que tem o professor César Rabelo, que é o coordenador, e eu estou tendo o prazer de substituí-lo, e ele deixou uma programação, ele se reuniu conosco, e apresentou uma programação, e a formação técnica recomenda o acompanhamento. E dentro do acompanhamento, nós temos uma parte que vai trabalhar a discussão, a compreensão, o entendimento e a interpretação da creatinina e ureia. Mas nós estamos na creatinina, correto? Então a pergunta da minha colega é: qual a importância da dosagem da creatinina? Estima-se que todo o mundo, certo? Existam milhões de pessoas com algum grau de disfunção dos rins. 70% destes nem sequer desconfiam que possam estar doentes. O método mais eficiente de se diagnosticar precocemente as doenças do rim é através da dosagem da creatinina. Inúmeras doenças podem levar à doença renal crônica, mas eu desejo aqui, sem desprezar as demais, eleger 6 delas para que possamos aqui discutir nessa aula áudio aqui na internet. Inúmeras doenças, repito, podem levar à doença renal crônica, mas 6 delas correspondem a grande parte dos casos. Hipertensão, leia-se aqui, hipertensão arterial. Discutiremos em outra oportunidade, em outro curso, em outra disciplina, sintomas e tratamentos. Nós temos também diabetes. Leia, diabetes mellitus, diagnósticos e sintomas, num outro trabalho nosso, que na oportunidade, em outra aula, também abordaremos. Temos também os rins policísticos,
que também teremos a oportunidade aqui se você está aqui no Face, você está ouvindo o áudio. Mas se você for até o meu site, principalmente o site 2003 do curso de laboratório, você vai ver que dentro dessa conceituação que estou a fazer, você verá hipertensão arterial, sintomas e tratamentos, diabetes mellitus, diagnóstico e sintomas, rins policísticos, doenças policísticas renais, e temos também, dentro da importância da dosagem para a perspectiva da identificação de uma das doenças que pode se estabelecer, e você pode identificar a partir da dosagem da creatinina, temos a glomerulonefrites. Temos também as infecções urinárias de repetição, cálculos renais também de repetição, ok? Bem, é muito comum nos médicos ouvirmos a seguinte frase: ah, doutor, meus rins estão ótimos, eu urino muito bem e eles não doem. Interessante, porque isto é um grande equívoco. A insuficiência renal crônica, ela não costuma causar sintomas até aquelas fases bem avançadas da presença da patologia, ou seja, da doença. O fato de não sentir dor nos rins não significa absolutamente nada. Em geral, o rim só provoca dor quando há cálculo renal ou um processo infeccioso. Todas as outras patologias renais ou doenças renais não costumam causar nenhum incômodo no sentido da dor. Ok? Existe também, o mito de que urinar bem é um sinal de saúde renal. Na verdade, o controle da água corporal é apenas uma das atribuições dos rins. Inicialmente, o rins torna-se incapaz de filtrar as toxinas, mas consegue eliminar a água sem maiores problemas. A redução do volume da urina é um sinal muito tardio, que muitas vezes só ocorre depois que a insuficiência renal está muito grave e o paciente já precisa entrar num programa de hemodiálise. E aí eu também recomendo que logo mais, se a oportunidade tiverem lá no meu site do curso de laboratório, nós também abordaremos a questão da hemodiálise, como funciona, catéter e fístula. Agora, meus amigos, entendam, eu sou um homem demasiadamente prolixo, eu sou um homem de pesquisa, estou próximo ao título de cientista, dezembro de 2013, se não houver nenhuma ocorrência que possa reprovar-me nas disciplinas, eu estarei sendo titulado neurocientista clínico. E aí, a minha objetividade é atingir um mestrado e um doutorado na produção do conhecimento no campo da ciência. Então, os meus alunos que tiverem paciência e gostam de estudar, vão ter a oportunidade de compartilhar. E aqueles que não gostam de estudar, eu recomendo que não se matriculem nos cursos em que eu estiver. Porque por força da legalidade e da formação, vocês não serão obrigados, mas estarão condicionados a estudar. Ok? Bem, voltando aqui à temática, para não perder o foco, o fato de urinar bons volumes e ausência de dor nos rins, entendam, não é garantia de saúde renal. Ok? Bom, agora já estamos nos aproximando da metade da nossa aula áudio e eu convido vocês para fazermos agora uma pausa para reflexão e daqui a pouco eu volto. Sou o professor César Augusto Venâncio da Silva, aqui no Facebook, no Orkut, na Buzeiro.com, no nosso site do CAE Inespec, ministrando uma aula de laboratório em regime de áudio, onde você pode também acompanhar o vídeo sobre forma de slide, ok? Volto daqui a pouco para continuarmos a segunda parte, ok? Dando continuidade agora já na segunda parte da nossa atividade, nós falamos anteriormente que o fato de urinar
bons volumes e a ausência, né, de dor nos rins não é a garantia de saúde dos mesmos. Eu elaborei, vocês acessem o Face ou o site do curso de laboratório da turma de terça e quinta do curso alternativo da Parangaba, aqui em Fortaleza, no Ceará, que eu estou colocando tópicos para que possamos discutir, porque, gente, veja bem, nós vamos para a sala de aula, nós vamos falar do resumo do exame bioquímico. Nós não vamos poder tecer detalhes teóricos para dar às senhoras e aos senhores um aprofundamento intelectual. Então, não deu tempo e não vai dar tempo eu terminar o livro antes de março, porque eu tinha planos de assumir a turma de Bioquímica e Imunologia só em março, mas houve a necessidade de substituir um colega que está indo para a Faculdade de Farmácia, e aí, para não deixar uma vaga, um vácuo, eu tive que antecipar a minha entrada na turma, né? Então, vocês podem observar que na aula anterior, na primeira parte, eu já deixei postado um questionário, que são exercícios que nós não vamos abordar aqui. Mas para não perder o foco, eu falei então que não significa o fato de você urinar em bons volumes e a ausência de dor não ter problema nos rins, ok? Agora, a dosagem da creatinina, ela é importante para se detectar a insuficiência renal em fases precoces, evitando assim as complicações das doenças, ou melhor, a complicação da doença que possa chegar mais na frente numa complexidade que resulte na perca do rim esquerdo ou direito, dependendo do que estiver lesionado, e por consequência a necessidade da hemodiálise de entrar numa lista de espera que poderá, numa lista de espera de ser implantado, né? De fazer um transplante. E nessa espera pelo transplante, ele não chegue e, infelizmente, chegue a óbito. Então, essa conduta preventiva, ela é extremamente importante e oportuna, porque dá ao cidadão condições de precocemente avaliar o seu estado físico e fazer uma intervenção segura, evitando a evolução da patologia. Portanto, a dosagem da creatinina, ela é importante para se detectar a insuficiência renal em fases precoces, evitando assim as complicações da doença. Os rins, além do controle de água corporal, também age na excreção de substâncias sanguíneas, como remédios ou toxinas, níveis sanguíneos de eletrólitos, como potássio, sódio, magnésio, cálcio e fosfato, produção de hormônios que controlam os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, controle da massa dos ossos, controle da função da coagulação do sangue, controle do pH do sangue e, por último, nessa síntese didática, o controle da pressão arterial. Então vocês podem observar que existe uma importância extremamente relevante que não dá para o cidadão perder de vista da necessidade de ter um controle, ok? Então, a insuficiência renal crônica é uma doença que costuma progredir lentamente e de forma traiçoeira e silenciosa, ao longo de anos, fazendo com que todas as funções anteriormente citadas, controle da pressão, controle do pH do sangue, controle da função da coagulação do sangue, controle da massa dos ossos, produção de hormônios que controlam os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os níveis sanguíneos de eletrólitos, como potássio, sódio, magnésio, cálcio e fósforo, bem como, por finalização, a excreção de substâncias sanguíneas como remédio ou toxinas, certo? Tem uma função importante e relevante, porque essas funções ficam comprometidas na evolução da progressão dessa doença. Então, não diagnosticar doença renal precocemente significa não agir em tempo hábil sobre esses problemas, ok? E aí, eu não posso aqui, pela natureza, né,
pela natureza do nosso evento, pela natureza da aula, creatinina e ureia, estamos na creatinina, certo? Eu não posso aqui tecer mais comentários e mais detalhes, por exemplo, do que seria a insuficiência renal crônica, mas nós teremos num outro curso, numa outra oportunidade, em um outro momento, quem sabe, condições de discutir o assunto com mais detalhes. Eu estou aqui no Face e no MSN, Ana Paula Joaçaba, legal. Ela pergunta o seguinte: oi César, desejo que você comente quem deve dosar a creatinina, né? Eu achei interessante, estava vendo a sua primeira participação, e se essa atividade é uma atividade contínua, desejo contribuir com a evolução das suas aulas. Sou professora de biologia, sou médica, e será o maior prazer. Não estou lhe questionando, estou apenas pedindo que você nos dê uma orientação e enalteça essa aula aqui no Facebook. Acho interessante, porque normalmente no Facebook encontramos abobrinhas, e de repente no teu Face estamos encontrando algo, no mínimo, curioso. Ok, Joaçaba, é um grande prazer, né, tê-la aqui no Face, ter também aqui no MSN, e sua pergunta é: quem deve dosar a creatinina? Mas, espera aí,